Rapaziada, o Vasco não tá apenas perdendo jogos. Perder jogo faz parte. Clube grande perde, clube pequeno perde, time organizado perde, time bagunçado perde. Mas o problema do Vasco nesse momento é outro. O Vasco tá passando a imagem de um clube que, no momento mais difícil, não sabe quem manda, quem responde, quem segura a bronca. E quando o time tá perto da zona do rebaixamento, vindo de 3 derrotas consecutivas, tomando 3 gols em sequência. Na verdade, contra o Inter, né? Tomou 3 gols, mas no Inter foi 4, né? Um jogo contra o Inter. Com o treinador pressionado, torcida revoltada e bastidor pegando fogo. A última coisa que você pode transmitir é a falta de comando. Porque crise no futebol não nasce só do resultado. Crise nasce quando a derrota revela que por trás dela não existe liderança suficiente para colocar ordem na casa. E é extremamente essa sensação que o Vasco passa hoje. O time perdeu para o Bragantino por 3-0. Antes disso, já vinha de outras derrotas pesadas. Também perdeu para o Olímpia por 3-1, mesmo poupando jogadores. E agora tá ali, perigosamente perto do Z4. Aí vem a pergunta: o problema é só o Renato Gaúcho? Pra mim, não. O Renato tem culpa? Tem. O time tá jogando mal? Tá. A situação dele tá por um fim? Na minha visão, tá sim. Mas reduzir tudo a demite ou manter o Renato é olhar só para a espuma da crise. O buraco parece mais embaixo, porque quando um treinador quase coloca o cargo à disposição, quando os jogadores precisam tomar a frente, quando a coletiva vira assunto, quando a diretoria tenta blindar, mas ao mesmo tempo parece se esconder, aí não estamos falando só de desempenho, rapaziada. Estamos falando de comando. E aqui começa o problema. Depois de uma derrota como aquela para o Bragantino, a torcida quer uma resposta. É natural isso. Não é uma resposta bonita, não é um discursinho de rede social. É alguém para aparecer e assumir. Pode ser o treinador, pode ser o diretor, pode ser o presidente da SAF, pode ser alguém que olhe para o torcedor e diga: a responsabilidade é nossa, o plano é esse e vamos sair dessa situação. Só que o que ficou no ar foi o contrário, né? A sensação foi de um clube tentando sobreviver ao constrangimento, não liderar a crise. E isso pesa muito, porque no futebol brasileiro, quando o resultado vem ruim, a entrevista coletiva muitas vezes vale quase como um segundo tempo. É ali que você mostra se ainda existe convicção, é ali que você mostra se o trabalho tem rumo, é ali que você transmite força ou fragilidade. E quando o treinador não aparece do jeito que a torcida espera, quando o jogador precisa ser escudo, quando a diretoria fala pouco ou fala tarde, a mensagem que chega na arquibancada é simples: eles também estão perdidos. E talvez essa seja a pior coisa que pode acontecer ao Vasco agora. Não é só perder, é parecer perdido. Agora, sendo bem sincero com vocês, o Renato Gaúcho também não pode ser tratado como vítima dessa situação. Ele chegou com nome, chegou com casca, chegou com autoridade. Renato não é um técnico qualquer, ele tá na estrada há um tempão, todo mundo conhece ele. É um cara acostumado com pressão, clube grande, vestiário pesado e torcida exigente. Então, quando o time começa a desmoronar emocionalmente em campo, isso também passa pela mão do treinador. O Vasco, nesse momento, parece um time que toma um golpe e desaba. E já vimos isso outras vezes no Vasco. Sofre o primeiro gol e perde a organização. Sofre pressão e começa a se desmontar. A torcida aperta, o jogo fica nervoso e o time não transmite aquela sensação de calma. A gente não sabe o que está fazendo. E isso é gravíssimo, porque time ruim tecnicamente ainda pode competir. Time limitado ainda pode correr, marcar, fechar espaço, ser chato, ser organizado. Agora, time emocionalmente frágil, perto do Z4, é uma bomba relógio. E aí entra a responsabilidade do Renato. Porque técnico não serve só para escalar 11 jogadores. Técnico serve para dar ideia, para dar padrão, dar resposta e, principalmente em crise, dar estabilidade. Se o time não tem variação tática, se o time não reage, se o time não toma gol e vira uma bagunça, alguma coisa no comando técnico está falhando. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. Às vezes o treinador tá mal, mas o clube também não oferece ambiente de liderança. E aí vira um ciclo. O time perde, a torcida cobra. O técnico balança. A diretoria tenta blindar, os jogadores dão declaração, mas ninguém parece realmente controlar a situação. E quando ninguém controla a crise controla todo mundo. Esse é o ponto central para mim hoje no Vasco.
O Vasco hoje não pode se dar ao luxo de viver no improviso emocional. O clube está perto da zona de rebaixamento, tem jogo importante na Sul-Americana, tem pressão interna, tem pressão externa, tem torcida sem paciência e com razão. Então não adianta só dizer o grupo está fechado com o Renato. Isso é importante? É. Mas o grupo fechado não ganha jogo sozinho. O grupo fechado não resolve falta de desempenho. O grupo fechado não substitui comando institucional. Às vezes essa frase, o grupo está fechado, vira até um perigo, porque passa a impressão de que o clube está tentando transformar a União em solução técnica. E não é. União ajuda, mas não basta. O Vasco precisa jogar melhor, precisa competir mais, precisa parar de tomar pancada, precisa mostrar resposta em campo. Porque no fim das contas, o torcedor não quer saber se o elenco gosta do treinador. O torcedor quer saber se o Vasco vai parar de passar vergonha. E é aqui que entra o jogo contra o Barracas Central. Esse jogo não é só mais uma partida de Sul-Americana. Virou um teste de temperatura da crise. Se o Vasco vence bem, convence, compete, mostra a postura, talvez ganhe alguns dias de paz. Agora, se o Vasco empata mal, perde ou vence jogando de qualquer jeito, sem reação real, a pressão continua. E se vier mais uma pancada no Brasileirão, aí sinceramente eu acho muito difícil o Renato resistir. Pra mim, ele tá por um fio, rapaziada. Não tô dizendo que ele vai cair hoje. Não estou cravando o bastidor como certeza absoluta. Mas a sensação esportiva é essa. Mais 2 resultados ruins ou uma derrota muito pesada e o trabalho pode ficar insustentável. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro, né? Porque no futebol, técnico não cai só pela tabela. Cai quando a diretoria olha e percebe que o ambiente não responde mais. Cai quando a torcida não compra mais o discurso. Cai quando o time entra em campo e parece não acreditar mais no próprio plano. E hoje o Vasco está flertando perigosamente com esse ponto. Agora, tem um contraponto importante. Demitir o Renato resolve tudo? Não. E é por isso que essa discussão precisa ser mais séria. Se o Vasco demitir Renato amanhã, mas continuar com a mesma falta de planejamento, a mesma instabilidade, a mesma dificuldade de montar elenco, a mesma ausência de liderança pública em momento de crise, o próximo técnico vai entrar no mesmo incêndio? E talvez esse seja o drama do Vasco nos últimos anos. O clube troca nomes, troca discursos, troca promessas, mas a sensação de desorganização sempre volta. E aí o torcedor começa a se perguntar, será que o problema é sempre o técnico? Ou o Vasco virou uma máquina de triturar trabalho? Porque talvez a pergunta principal não seja apenas Renato fica ou cai? Talvez a pergunta real seja quem está conduzindo o Vasco nesse momento? Quem é a liderança forte do futebol? Quem dá a cara? Quem banca? Quem cobra? Quem protege o clube sem passar pano para erro? Quem olha para o torcedor e diz, temos um plano? Porque clube grande em crise precisa de comando. Não precisa só de frase pronta. Não precisa só de blindagem. Não precisa só de jogador falando que o grupo está unido. Precisa de direção. E hoje, olhando de fora, rapaziada, o Vasco parece ter mais reação emocional do que direção estratégica. E isso é perigoso demais. Minha opinião final e simples. O Renato Gaúcho está por um fio, sim. O trabalho está ruim, sim. O time precisa dar uma resposta imediata, sim. Mas o Vasco não pode achar que a crise se resume ao treinador. O que está em jogo é maior. É a postura do clube, é o comando do futebol, é a estabilidade emocional do elenco, é a capacidade de atravessar uma fase ruim sem parecer, na verdade, completamente desorientado. Porque perder o jogo é ruim. Tomar 3 gols é péssimo. Ficar perto do Z4 é assustador, mais uma vez. Mas passar a imagem de que ninguém está no controle, isso é ainda pior. Então deixa a pergunta. Para você, o Renato ainda tem condição de recuperar esse Vasco? Ou o problema já passou do ponto e a troca de treinador virou inevitável? E mais, se trocar o técnico, você acredita que resolve? Ou o Vasco precisa mexer muito mais fundo do que isso? Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal, tamo junto e valeu!